Beleza, galera? Vamos lá, então, aulinha de figuras de linguagem. Aulinha de português, tá bom? Aulinha de português. Então, bora lá. As figuras de linguagem caem direto e, primeira coisa, antes de passar para as figuras de linguagem, é importante saber a diferença entre denotação e conotação. A denotação A denotação você vai marcar como algo literal. E o que é algo literal? Como dicionário, tá bom? Então, tudo que tem no dicionário é denotação. Então, sei lá, se você vai fazer um artigo de opinião, o que você vai fazer? Você vai ter que usar a figura denotativa. E a conotação não é algo literal, é algo figurado. E como que você sabe que é algo figurado? Muitas das vezes pelo contexto. Então, antes de tudo, você tem que saber a diferença entre denotação e conotação. Denotação, você lembra de dicionário. Conotação já é algo mais figurativo, mais figurado, tá bom? Lembrem de sempre estarem anotando junto comigo no caderninho de vocês, tá? Então, bora lá. Agora a gente vai para as figuras de linguagem propriamente dita. Ó. A primeira, eu vou começar pelas mais fáceis. A primeira vai ser, ó, comparação. A comparação, eu acho que é a mais fácil que tem. Então, vamos começar por ela. A conotação é aquela que estabelece uma comparação por um elemento comparativo. Aqui, vou te dar um exemplo. Ó. Um exemplo. Chorei como uma criança. Preste bem atenção na palavra como. O como é nada mais do que a comparação. É quando você está estabelecendo um comparativo com uma coisa e outra. Então, você está se comparando com quem, nesse caso? Com uma criança. A comparação, acho que não tem segredo, nem vou ficar enrolando nela. Já vou ir para o próximo. O próximo é a metáfora. Tá? O próximo é a metáfora. Metáfora. A metáfora, eu também considero muito fácil, mas tem que prestar um pouquinho mais de atenção do que a comparação. A comparação, o próprio nome já dá resposta. Agora, a metáfora, apesar de ser fácil, você tem que saber o que dela. Tem que saber que é uma afirmação figurada. Então, é uma afirmação conotativa. Então, é algo figurado. Então, ó, a metáfora uma, é uma afirmação figurada. Vou te dar um exemplo. Eu choro de saudades. Porque isso é uma palavra figurada, não é uma palavra denotativa. Porque, gente, o dicionário é algo que, tipo, realmente existe, né? Agora, por exemplo, tem como você chorar de saudade? Choro de saudades. Não existe. Você chora pelo motivo das saudades. Mas, quando você chora, não, desculpa, choro,
Ó, eu choro saudades. Tem como você chorar saudades? Não tem como você chorar saudades. Você chora pelo motivo da saudade. Mas não tem como você derrubar lágrimas escrito saudades. Não, você derruba lágrimas. Então, eu choro pelo motivo da saudade. Mas não tem como você... Eu choro saudades. Ou, por exemplo, eu choro versos. Que muito poeta coloca, né? Eu choro versos. Não tem como você chorar versos. Você chora o quê? Lágrimas. Eu choro lágrimas. Eu choro lágrimas. Eu choro lágrimas de saudade. Aí, se eu tivesse falado eu choro lágrimas de saudade, aí já não ia ser mais uma figurada, não ia ser mais a metáfora. Mas como não tem a palavra lágrimas de saudade, tá? Eu choro saudades. Isso é uma metáfora, porque não tem como você chorar saudades, você chora lágrimas. Então, beleza. Então já foi a comparação e a metáfora. Agora a gente vai para a metonímia. A metonímia a metonímia é quando você substitui uma palavra por uma próxima. Ó, vocês vão entender ó, quando eu der o exemplo. Ó. Então, ó, vamos definir aqui. Ó. É quando substitui uma palavra por uma por aproximação, mais fácil, por aproximação de sentido. Agora vamos para o exemplo. No exemplo, você vai sacar na hora, ó. Por exemplo, ó, comi, comi um prato de arroz. Tem como você comer um prato? Não tem como você comer um prato. Você come o arroz que está no prato. Mas no dia a dia, nós usamos o termo, ai, comi um prato de arroz. Porque você quer dizer que você comeu um prato inteiro. Um prato inteiro, não. Você comeu o arroz que estava no prato que ocupava o recipiente do prato inteiro. Aí, ok. Mas quando você fala comi um prato de arroz, não tem como você comer um prato. E também não existe prato de arroz, né? Então, quando você fala comi um prato de arroz, todo mundo consegue entender o que quer dizer. Ah, ele comeu arroz que estava no prato. Todo mundo consegue entender. Mas teve essa substituição de palavras que a gente faz no dia a dia para a pessoa entender de modo mais rápido por uma palavra de aproximação. Aí você vai falar, qual a diferença, Marcos, da metáfora e da metonímia? Bom, isso aqui é muito fácil. Muito fácil. Por quê? Ó, a diferença da metonímia é que a metonímia vai estar substituindo por uma palavra de aproximação. A metáfora não. Por exemplo, a metonímia, quando você fala prato de arroz, o arroz está no prato. Então você já sabe que o que a pessoa está se referindo. Já, por exemplo, choro e saudade. Choro e saudade. Choro e saudade. Não tem nada a ver de aproximação com o outro. Tipo, saudade não está dentro do choro. Choro, entendeu? Como que eu posso falar? Ia ser algo fácil para vocês entenderem. Ia ser algo fácil para vocês entenderem. Ó, a diferença de metáfora para metonímia é que, na metáfora, a sua afirmação figurada vai estar, tipo, como eu posso falar? Vai estar extravagantemente claro que aquilo não existe. Por exemplo, choro versus choro saudades. Tipo, você sabe que em hipótese alguma a pessoa tem como chorar choro saudades ou choro versus. Tipo, vai estar claro que isso é uma metáfora. Eu pelo menos, levei isso para minha vida. Já a metonímia é algo que você usa mais no dia a dia. Quando você fala com a sua mãe.
Ah, comi uma pratada de arroz, comi uma pratada de carne. A metonímia é coisa que você usa no seu dia a dia, para falar com a sua mãe, para falar com seu pai, para falar com seus amigos. Então, a metonímia são coisas que a gente usa no dia a dia, que a gente acaba substituindo uma palavra por uma mais próxima. A metáfora, não. A metáfora, a gente não chega a usar isso, sei lá, no dia a dia. São mais poetas que usam isso, né? É a metáfora, que fala, choro versos, choro saudades. Eu, pelo menos, eu normalmente falo, eu choro lágrimas de saudade, eu choro de saudades. Não, dificilmente você vai ver alguém falar choro saudades ou choro versos, entendeu? Então a metáfora é menos usada no dia a dia do que a metonímia, ao meu ver, entendeu? Mas basicamente essa é a diferença de metáfora e metonímia. Caso não deu para entender, depois vocês, por favor, tirem dúvida comigo, hein? Posteriormente. Então, beleza, ó. Então marca aí metonímia e metáfora. Caso ainda tenha restado dúvida, depois a gente tirará as dúvidas. Beleza? Então vamos lá. Ó. Agora a gente vai para uma que chama catacrese. Ó, catacrese. Catacrese. A catacrese é a mais fácil que tem. A catacrese é quando você usa um termo para outra coisa, porque essa outra coisa não tem termo. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, voar. Quando você entra num voo, sei lá, vou viajar daqui até Natal, de São Paulo até Natal. Você fala o quê? Eu embarquei no voo. Gente, mas olha a palavra embarcar. A palavra embarcar, ó, embarcar vem de barco. A palavra embarcar foi criada para falar quando você entra no barco, sei lá, vou daqui até a China de barco. Aí você fala, eu embarquei. Aí tudo bem. Mas, ó, aí você usa a palavra, por exemplo, ó, eu embarquei para a China. Ó, eu embarquei. Aí vai estar claro o quê? Que você entrou no barco e está indo de barco daqui até a China. Tudo bem. Embarquei, né? Tá certo. Tá escrito. Né? Fechou. Embarquei. Isso significa o quê? Barco. Agora, de avião. Existe de avião? Tipo, voquei até os Estados Unidos. Não existe de avião. Não existe, sei lá, de ônibus. Então, a gente usa esse termo que foi criado para barco, em outras ocasiões. Por exemplo, um voo, em um ônibus. A gente acaba usando termos que foi criado para outra finalidade para a gente definir algo que a gente quer dizer. Então, por exemplo, embarquei no ônibus. Embarquei no ônibus. Gente, teoricamente, não tem como você embarcar no ônibus, porque embarcar é de barco. Mas você usa o termo embarcar no ônibus porque o do ônibus não existe. Então você usa a palavra embarcar para a pessoa entender que você está entrando no ônibus, para a pessoa entender que você está pegando um voo. Então, por exemplo, o exemplo vai ser, exemplo, embarquei no voo. Embarquei, escrevi de novo, não é mais fácil. Embarquei no ônibus. Então, como a gente vai definir isso aqui? Vamos definir assim, é quando usamos um termo que existe para explicar outro que não existe. Acho que vai dar para vocês entenderem tranquilamente. Fechou? Lembra, caso não tenha entendido, entre em contato comigo, mande mensagem comigo e tire dúvidas posteriormente, hein, por favor. Então, essa foi a catacrese. Agora, para encerrar essa primeira parte, vamos para as duas últimas. As duas últimas é antítese e paradoxo. Essa é o que mais faz as pessoas errarem. As pessoas, metade da população erra aqui. Então, de tudo que eu falei,
Ah, tudo bem, é importante metonímia, é óbvio que é importante. Mas qual que são as que mais caem? As que mais caem. A metáfora cai demais, e principalmente essas duas que eu vou dar agora, que é antítese e paradoxo. Muitas pessoas erram nisso, então preste 100% da sua atenção, ó. Vamos primeiro para a antítese, ó. Antítese. Antítese. A gente vai definir como, ó, palavras que têm sentidos opostos, tá? Palavras que têm sentidos opostos. Vamos dar um exemplo, ó. Um exemplo. É, ó, o escuro da noite, o escuro da noite clareava a minha mente. Teoricamente, essa frase que faz sentido? Obviamente que faz. O escuro da noite clareava minha mente. Você ali na sua solidão, no escuro, você consegue pensar melhor e clareia os seus pensamentos. Faz total sentido. Mas qual o sentido, ó, da antítese? Antítese, ó, escuro e clareava. Tá vendo que são opostos, escuro e clareava? São totalmente opostos. É a mesma coisa que falar abrir e fechei. Abrir e fechar são totalmente opostos. Então, quando você usa palavras opostas, é antítese. Fechou? Palavras opostas. Agora, saca só o paradoxo. O paradoxo é um pouquinho diferente. O paradoxo. São palavras que se anulam. Como assim? É algo que não tem sentido. Tem sentido, mas vocês vão entender no exemplo. Mas faça através do exemplo. Ó. Por exemplo, tem um livro que chama Claro Enigma. Saca só o nome desse livro. Claro. Ó, vou escrever aqui, ó. Claro Enigma. Gente, olha essa palavra enigma. A palavra enigma quer dizer o quê? A palavra enigma quer dizer, nossa, é difícil de descobrir, né? Ah, eu tenho um enigma aqui. É algo difícil de descobrir. E o claro? O claro é algo que está óbvio. Tá vendo que elas se contradizem? Como que é um enigma e esse enigma está claro? Como que é claro e também ele é enigmático? Eles se contradizem. Claro enigma? Como assim? Entendeu? É um paradoxo que as expressões se anulam. Entendeu? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Gente, olha essa frase. De verdade, ó, foca nela. Tem sentido? Ó, para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Tá vendo que as expressões se anulam? Meu interior. Teoricamente, para você se conhecer o seu interior, você deveria o quê? Entrar dentro de você. Eu tenho que entrar em mim para eu conhecer o meu interior dentro de mim. Então, teoricamente, para eu conhecer o meu interior, tem que entrar para dentro de mim e não sair. Aqui está a palavra sair. Eu preciso sair de mim. Então, tá vendo que elas se anulam? Isso é um paradoxo. Então, ó, para conhecer o meu interior, você deveria entrar dentro de você e não sair, como está escrito aqui. Por isso que é um paradoxo. Os paradoxos vão ter antíteses, os paradoxos vão ter palavras de sentidos opostos? Pode ter, mas nem sempre. O que você tem que focar é que o paradoxo são as expressões se anulando. E a antítese são as palavras que têm sentido opostos, tá bom? Então vamos definir aqui o paradoxo. Ó, palavras ou expressões, né? Que se
anulam. Foca. Um se anula. O outro é oposição, opostos, tá bom? Foca nisso. Gente, eu vou parar aqui a gravação, depois eu continuarei, tá? Peço que vocês tenham dúvida, entre em contato comigo, hein? Não fique com dúvida, tá? Ó, vou parar aqui a gravação e posso tirar as dúvidas.